Agradecer muito esse convite aqui, estou super honrado e me sentindo um pouco tenso, um pouco encabulado, porque aqui tem assim uma série de pessoas que para mim são referências, de professores e professoras, e um lugar que eu me sinto muito mais confortável no lugar de ouvinte do que de falante. Então, mas é um prazer ainda assim estar nessa comunidade. E, e para começar a falar, assim, é difícil, mas eu achei interessante começar pelo próprio nome do grupo, República do Amanhã, que eu achei um nome super pertinente, super interessante, que eu sinto que é muito pouco discutido publicamente nisso, né? E acho que a palavra república é muito central para a gente discutir algo que eu acho que é bastante difundido, mas eu acho que a dimensão aonde isso vai, eu acho que a gente ainda não se deu conta, que é a digitalização do cidadão em um novo ente, né? Que é o perfil, que eu acho que é uma figura central para a gente entender o que estava em jogo naquela entrevista do Roda Viva, e que eu não me dava muito conta, mas que naquela quebra midiática central que aconteceu no mundo todo, e que eu estava enfiado nisso, ainda não havia para mim, pelo menos, uma clareza tão forte de quem era o personagem central ali, que não era o cidadão, era uma nova entidade que começava a entrar em campo. E quando a gente fala de república, né, assim, de um jeito muito elementar, assim, né? A república é o sistema político que foi criado e ainda está em evolução, e hoje acho que está em decadência por vários motivos, mas ele evoluiu de muitas formas na medida em que o ser humano se transforma em cidadão, né? A ideia de que o cidadão é uma entidade nova, que ele já não é mais só um corpo físico, que ele não é um servo, ele não é um senhor, ele não é mais um escravo, ele não é um dono, ele não é um submisso, né? Mas é um cidadão, algo que nos unificaria. Essa ideia bastante simples, assim, né? Ela tem consequências gigantescas para o arranjo político todo que a gente viu evoluir nos últimos 400, 300 anos, algo assim, né? Menos até. E, e eu também tenho uma outra sensação pensando como jornalista em relação à própria República, assim, a própria ideia de República, que eu também acho um ponto pouco observado, assim. O quanto que o sistema político, de muitas maneiras, ele também é uma propriedade emergente dos meios de comunicação que uma sociedade tem a dispor, né? A ideia de república, eu acho que ela não só nasce, mas ela evolui muito junto, de maneira simbiótica e muito decisiva, com a expansão e a mudança dos próprios meios de comunicação, como que o jornal muda a ideia de política e a governança e de cidadania, como que o aparecimento das próprias mídias eletrônicas, como rádio e TV, vastamente, a gente já sabe isso, tem muito estudo de como isso muda o sistema de governo, a maneira como as pessoas entendem e participam da própria política. Mas, de alguma maneira, mesmo que o cidadão seja uma figura legal, que a república seja muito construída em torno de algumas ideias imateriais, como direitos, leis, obrigações, muitos códigos e sistemas de maneira arbitrária, ainda assim abstrata, ela sempre se realiza, logicamente, ela sempre se realizava no espaço físico, né? Nos próprios limites do corpo humano, que tem o direito e tem a sua dignidade, na rua, nas praças, nos órgãos e nos prédios públicos, e na ideia de que existe um espaço, a própria ideia de fronteira física dos estados, ela se define geograficamente, bidimensionalmente, tridimensionalmente em um mundo físico. E é assim que a República mostra a sua eficiência, as suas disfunções. E a sensação que me dá, e cada vez mais eu acredito nisso, assim, é que a revolução que a gente passou nos últimos 25 anos, mas especialmente nos últimos 15 anos,
e acho que os últimos 15 anos são muito, os últimos 17 anos, porque eu acho que o advento central do que eu tenho para falar hoje não é a internet, nem a rede social pura e simplesmente, mas é o smartphone como o grande e moderador do novo cidadão digital, e que é um argumento que ainda não é um cidadão, né? Que é o aparecimento que a gente achava que a internet, que as redes sociais, a hiperconexão, e em 2013 eu achava isso, como um jornalista em busca de um novo ambiente de informação para experimentar e avançar o meu ofício, eu achava que era um meio de comunicação novo, que era uma nova ferramenta de sociabilidade, como já foi o telefone, como eram as cartas, como eram os encontros físicos, novas possibilidades de associação pública, novas maneiras de criar a comunidade. E eu ainda entendia o cidadão digitalizado como uma audiência ativa. Não era mais uma audiência passiva, mas uma audiência que era capaz de replicar, de reproduzir e, à sua maneira, produzir jornalismo. E aí, só fazendo um pequeno adendo autobiográfico, que muita gente aqui viveu isso também, acho que é pelo menos como observador, o processo que culminou na mídia ninja, naquele ano de 13, ele começou antes. Ele foi um processo muito acelerado, mas ele começou em 2010, 11, quando a gente começava a ver os grandes primeiros movimentos de como as redes sociais estavam sendo capazes de produzir novos movimentos de massa, né? A gente viu a Primavera Árabe, a gente viu as acampadas na Espanha, em São Paulo houve uma série de marchas e protestos, muita repressão policial, de fenômenos meramente convocados à época no Facebook. E a gente viu o Occupy Wall Street, que ainda hoje reverbera de muitas formas no próprio discurso da esquerda americana e na esquerda mundial, e que tinham algumas características em comum, né? Eles furaram não simplesmente um monopólio midiático, que era o grande filtro do que a opinião pública, do que o público, ou melhor falando, saberia, né? Ele também fura um certo monopólio que organizações partidárias e sindicatos e organizações também tinham na hora de convocar as pessoas para irem à rua. Isso provocou um efeito político muito forte, extremamente acelerado, muito rápido, com uma potência e uma velocidade muito inédita. E em 2013, pelo menos aqui, é quando esse processo se torna de verdade um processo de massa, né? É quando a gente sai de uma esquerda digitalizada que aprendeu a ir para a rua e a sociedade inteira participa de alguma maneira de uma nova conversa política. E o que eu e muito do que era o nosso sonho naquela época, como ativista, mas também como jornalista e também como cidadão, a gente tinha um certo sonho de que a nova conectividade ela poderia representar uma nova forma de engajamento e participação política no curto prazo, que a gente produziria não exatamente uma revolução, mas a gente apresentaria uma nova condição que o poder precisaria não só responder, mas ele teria que ser mais permeável a esse mundo. E ela se dava de muitas formas. Uma era a quebra de monopólio convocatório, digamos assim, e organizativo. E outra, central, era a quebra dos monopólios midiáticos e narrativos, né? A gente furaria isso. De muitas maneiras, o nosso sonho se realizou, mas ele se realizou em forma de pesadelo, não em forma do que a gente achava que ele ia se realizar. A gente quebrou o monopólio narrativo dos grandes grupos de comunicação, isso não tem a menor dúvida. E a gente ia estar produzindo uma era de auto-verdade, de grandes alucinações públicas, de grandes narrativas alucinatórias que chegaram no poder, como que a internet chegou no poder furando os monopólios organizativos
e chegaram no poder literalmente, chegaram na Casa Branca, chegaram no Palácio do Planalto no país, e esse cidadão digitalizado, ele virou o maior produtor midiático da história humana, né? O que a gente vê hoje em dia em termos de transmissão ao vivo, em termos de produção de auto, cobertura, para não falar jornalismo, uma profusão imensa de programas e canais e que estão gerando, novamente, como propriedade emergente disso, uma política nova, mas muito disfuncional. E no meu argumento, e na minha visão, ela tem alguns problemas que fizeram ela ser tão disfuncional. Uma delas é que eu acho que a gente não compreendeu que a gente não está falando mais de cidadania aqui, a gente não está falando mais de cidadão. A gente está falando de uma nova entidade cívica, que ela não é simplesmente a nossa conta na rede social. Eu acho que do mesmo jeito que a própria república, o próprio capitalismo, criou além do cidadão, nós podemos definir o cidadão como cidadão, mas pode ser o contribuinte quando a gente está falando sobre recursos e arrecadação e a implicação que essa pessoa tem no gasto e no erário público. A gente pode chamar ele de consumidor, que tem direitos como tal, e que é o cidadão economicamente ativo, que gasta, que deve e tudo mais. E eu acho que a gente não compreendeu o perfil, não só como mais uma condição do cidadão, mas uma condição que eu acho e argumento que tomou o protagonismo da vida pública. Porque se você entender o cidadão como o ser humano em relação com a sociedade, em contato na vida pública, é só a gente pensar o quanto que para a maioria do mundo hoje, o grosso da nossa interação social, da nossa expressão pública, da nossa organização e do nosso engajamento se dá entre perfis e não entre pessoas. Dentro, e aí é a questão central mesmo, dentro de uma programação e dentro de parâmetros extremamente definidos, muito mais sólidos e muito mais imutáveis do que os parâmetros da própria lei na vida cívica fora de um mundo digital. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente transformou a nossa projeção cívica digital em um grande protagonista político no mundo, não nomeou e não compreendeu isso de uma maneira clara. A gente ainda acha que somos nós nas redes sociais e não uma outra categoria de ser cívico mesmo. E aí vem a parte mais importante. A República não chegou no ciberespaço. A gente transformou a gente aceitou que esse espaço não é regulado com o mesmo princípio filosófico, com a mesma clareza que nós, por séculos, nós já tivemos no espaço físico, no espaço público. E eu acho que isso vai além da ideia de tecnofeudalismo, pura e simplesmente, né? Eu acho que quando a gente entende que o espaço político central do mundo hoje, ou seja, relacional, de produção de discurso, de replicação de ideias, de formação e de deformação ideológica, ele se dá sobretudo no ciberespaço, que é um termo que estranhamente a gente usava muito mais no começo da própria internet, e ele foi meio que abandonado, mas eu acho um termo muito importante para a gente resgatar, porque se a gente tá vivendo politicamente quase que todo o tempo no ciberespaço, esse espaço não é republicano. Esse espaço tem dono e esse espaço tem um código legal para o qual nós somos literalmente analfabetos. E aí eu até volto um pouco séculos antes, né, de quando a ideia das repúblicas estavam sendo estabelecidas e evoluindo. Qual era, talvez, um dos maiores privilégios que uma pessoa poderia ter?
e que lidava diretamente muito a poder era simplesmente ser alfabetizado e saber ler e escrever o código que estabelecia as próprias leis, os próprios contratos, as próprias regras. Era um mundo que quem tinha o domínio do código escrito tinha uma vantagem gigantesca em cima da própria estrutura legal, cívica e econômica que iria reger as repúblicas ocidentais. E o que eu acho é que a gente está conversando hoje com um vocabulário legal e filosófico muito incompatível com a linguagem que está definindo o espaço político real no mundo, que é a linguagem da programação. E é uma linguagem mesmo. É uma linguagem para a qual nós não sabemos programar, mas mais importante, nós não temos o léxico que os programadores usam para definir as leis, a maneira como esse universo é regulado e quais são as potencialidades que podem ou não serem executadas nesse mesmo espaço. Então, deixa eu tomar um gole d'água aqui. E acho que qualquer conversa que a gente precisa ter sobre República do Amanhã, o que significa isso, eu acho que a gente precisa entender que essa nova entidade do perfil do cidadão desencarnado, e aí que eu estou na provocação que eu fiz nesse título ainda diletante, muito indefinido, né? Mas a democracia, na minha opinião, desencarna na hora em que o protagonista não é mais o corpo humano. Ele é um lugar desmaterializado. E aí eu volto a uma questão até léxica muito interessante que eu acho que a gente precisa pensar. Como alguns termos que hoje são muito difundidos e muito usados de maneira muito coloquial na nossa vida pública, eles foram sequestrados e foram ressignificados de uma maneira muito interessante pelo próprio mundo digital. Um que é um termo extremamente gasto, mas que ele é onipresente hoje, que é a narrativa. A própria mídia ninja era uma sigla. Era narrativas independentes, jornalismo e ação. E a gente tinha essa ideia, essa palavra que estava emergindo em 2012, 2011, como algo que a gente iria quebrar o monopólio, né? E hoje é uma palavra muito gasta, ela foi absorvida, ela significa, ela é estruturante no pós-fato, nas fake news, na maneira como a direita e a própria esquerda disputam o discurso. Mas olha que interessante. Eu acho que o termo, estranhamente, ele é adequado de ter sido sequestrado da ficção e da literatura, e não do vocabulário político. E eu acho interessante que ele foi sequestrado da ficção sem a gente perceber, porque o perfil, de muitas maneiras, ele é um personagem de autoficção. Ele é uma versão de nós hipereditada. Ele não é um ser humano. Ele é a transformação que nós fizemos de nós mesmos em um personagem público, em um nome e um avatar digital que interage com outros, que é feito de maneira literalmente editada. A gente escolhe o que abre, a gente esconde o que não interessa, a gente cria marcas pessoais e identidades que vão interagir com outras marcas pessoais e outras identidades, e como isso no começo parecia uma certa brincadeira inocente, um certo fenômeno cultural, mas hoje eu acho que isso é o protagonista, inclusive como uma instância psíquica dentro das próprias pessoas. O quanto que o perfil muda a identidade do próprio indivíduo, da própria psique dele. Então, narrativa eu acho um termo interessante da gente pensar de como ele foi sequestrado para o universo político de um ambiente ficcional. Outro termo muito importante é engajamento. E para a política, ele é mais importante ainda. Eu acho que também, né, fazendo também breve parênteses aqui. Um dos problemas muito conhecidos, e tem uma literatura sendo produzida em tempo real hoje, muito importante, em torno desse grande tema, né? É o quanto que aquelas manifestações, o quanto que os movimentos digitais,
eles não conseguiram produzir organização de verdade, né? Eles não conseguiram se realizar em poder mensurável na própria política, né? Mas o discurso, o espaço discursivo, ele foi muito mais afetado por esse ambiente do que o ambiente político em si. A gente não realizou as nossas promessas políticas daquelas manifestações, mas o nosso vocabulário venceu. E a palavra engajamento, eu acho que tem muito a ver com isso, porque quando eu comecei a minha vida digamos, ativista, eu nunca fui militante, mas eu sempre fui ativo na minha participação de rua, por exemplo. Eu era bem jovem, mas foi no impeachment do Collor, né? E desde então eu nunca saí da rua, de algum jeito. Quando tinha, eu ia. Mas nunca fiz parte de nenhuma organização. E eu sempre fui chamado pelos meus amigos, e em geral com tom pejorativo, eu era um amigo engajado, né? E isso significava uma coisa muito simples. Eu dedicava meu tempo e punha o meu corpo físico à disposição das minhas causas. Então eu ia na rua, eu frequentava os espaços de fala, eu gastava meu tempo com isso, eu lia, eu me posicionava e eu atuava politicamente dessa forma. E esse foi um termo que, sem a gente perceber, ele virou sinônimo de atividade digital. Engajamento é quando um post, um perfil, um certo conteúdo ativa participação de perfil. De alguma maneira, na hora que o perfil toma o protagonismo político, ele sequestra também a palavra engajamento. Hoje a gente não usa ela de verdade, até porque muitas pessoas sentem que a participação política delas é mero posicionamento por conta desse mesmo fenômeno, né? Uh, e e para encerrar, assim, o duro é que eu pensei como é que eu ia começar, não pensei como é que eu ia terminar. Então, vocês, por favor, me interrompam. Mas, novamente, tem uma série de coisas que eu anotei aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir encadear, senão vai muito longe. Mas eu acho que qualquer conversa sobre República do Amanhã, ela passa por uma conversa muito séria sobre o ciberespaço e o espaço digital como um espaço não conquistado devidamente pela ideia republicana. E eu acho que é exatamente pelo fato de que a gente se identifica com os nossos perfis, mas o perfil, ele não sente dor, ele não sente calor, ele não sente frio. E ele, de alguma maneira, ele não se sente tão invadido ou tão dominado quanto os nossos corpos físicos aprenderam a reconhecer a própria opressão ao longo dos séculos republicanos, né? Então, a nossa quebra de privacidade, mas mais importante do que isso, a nossa quebra de direitos, de cidadania digital, eu acho que ela é muito, muito importante. E essa erosão civil que a gente sente, a ideia de que o civil não é uma palavra que significa muita coisa hoje em dia, e a ideia de falar sociedade civil, hoje ela soa cada vez mais elitizada para um tipo de pessoa de ciências humanas que faz parte de organizações e grupos como esse. Mas a desidentificação do próprio cidadão com a ideia de cidadania e de civil, na minha opinião, tem a ver com o fato de que a gente não levou a cidadania na fronteira onde ela está sendo sequestrada com mais intensidade, que é na nossa vida digital. Então, toda essa conversa sobre regulação de rede social, sobre liberdade de expressão, que são conversas super importantes, mas a sensação que me dá, vendo os efeitos disso, não só na política, mas na psique mesmo, na maneira como as pessoas definem as suas próprias identidades, têm as suas experiências reais humanas, se relacionam, inclusive sexualmente, como elas vão definindo isso através dessa nova projeção digital, a gente não levou a cidadania até esse espaço. E acho que um dos exercícios mais importantes que a gente tem a fazer nos próximos tempos, urgente, muito atrasado, é subir essa conversa de regulação a rede social de uma superfície do que pode ou não ser dito, se paga ou não imposto, quem que modere, o que pode ser postado, em que hora, se a criança pode ou não usar. Tudo isso é extremamente relevante,
Mas ainda assim, a gente não conseguiu ir para uma camada que para mim é a central, que é a política, que é a gente só vai levar a república ao ciberespaço na hora em que a gente ia quebrar a patente dos códigos das big techs, que não se trata simplesmente de regular a superfície, mas de reconhecer que esses são os nossos novos grandes feudos, são os novos grandes estados transnacionais com as fronteiras que são definidas entre eles, onde uma empresa acaba, onde a outra começa, onde uma plataforma acaba, onde a outra começa, qual é compatível com qual a capacidade que eles têm de perceber e de usar os nossos dados e como que as regras de cada espaço que a gente convencionou a chamar de algoritmo, no fundo são leis, são códigos legais, são ruas, são estradas, são coisas que nos restringem ou nos permitem a fazer coisas de acordo com o interesse de quem tem a linguagem de a programação do novo espaço político. Então, a provocação que eu gosto de fazer em espaços de pessoas que estão aflitas, como eu estou, em relação ao destino das nossas repúblicas, é que a gente é muito pouco ambicioso na hora de falar sobre o que precisa ser feito com o ciberespaço e com as redes sociais. Muito pouco. E o Brasil, curiosamente, já foi a vanguarda desse pensamento e das políticas públicas que entendiam software livre, soberania digital, cidadania digital, privacidade e uso de dados. Nós éramos referências até a eleição da Dilma Rousseff. Acho que quando ela se elege, a partir de 11, a coisa começa a mudar e acelera-se muito o processo de crescimento das próprias redes sociais como novos lugares inevitáveis. Então, encerrando com o começo da minha fala, na ideia da mídia ninja, muito pouco ambiciosa, mas na época era bastante, assim, dentro disso que eu estou falando era pouco ambiciosa, mas na época era muito ambiciosa midiaticamente, era a ideia de que a gente tinha um terreno, tinha uma fronteira à nossa frente, extremamente otimista e livre para a gente, através de uma nova comunicação hiperconectada dentro de uma cidadania nova, a gente iria emergir uma nova política. E acho que foi uma série de pontos cegos, de voluntarismo e de uma série de azares mesmo, ou de falta de recurso até filosófico para a gente entender o que estava acontecendo, que acho que o, um certo sonho se realizou em forma de pesadelo mesmo. Primeira coisa que eu adorei ouvir é você dizendo que muitas questões você reconsidera e tem outra visão. Eu também tenho isso, porque eu me lembro que eu fui um entusiasta e um defensor da transmissão ao vivo das sessões do Supremo Tribunal Federal, inclusive julgamento de matéria penal. E hoje eu revejo completamente aquela posição. Aquilo, dentro da indústria do entretenimento, gerou celebridades e não cumpriu a função de transparência, distorceu. Mas eu gosto de ouvir você dizer que repensou, reconsiderou e muita coisa você poria diferente. Quero lembrar, naquele Roda Viva, uma coisa que me impressionou. Se falou muito de monopólio. E E os ativistas do Mídia Ninja estavam nas bancadas em torno do Roda Viva fazendo posts do Facebook. Uhum. E eu pensava assim: o nosso discurso aqui está falando que a mídia no Brasil é monopólio de 8 famílias ou 12 famílias. Eram basicamente números diferentes com múltiplos de 4, ou às vezes. E, e os ativistas estavam postando aquelas coisas,
num monopólio de uma única pessoa física e o monopólio mundial. É o que você falou, era um espaço público que tinha dono. E, e eu não via, e eu nunca vi, as pessoas entrando ali como produtoras de conteúdo. Eu vejo as pessoas na internet como trabalho alienado. Não é ela que faz o conteúdo. É uma outra coisa ali que. Então, aos meus olhos, já tinha um pesadelo começando Uhum, ali. E isso foi parte também dos nossos embates. E a própria delegação do corpo, o corpo como agente da política, o estar presente, fisicamente presente, é um tema que a institucionalização da democracia superou há algum tempo, com a democracia mediada, com a democracia sim. indireta, com a, a representação, com alguém que escreve a lei em seu nome. Você não precisa dominar a técnica legislativa para comparecer de forma mediada a esse debate. O que me levou num trabalho a chamar o espaço público de teleespaço público. E Paul Virilio falava de espaços paradoxais ou de presenças paradoxais, telepresenças, que não eram presenças físicas, mas as redes e os perfis, como você expõe brilhantemente, maravilhosamente, de forma cristalina, envolvente, elas introduzem aí esses perfis esvaziados de cidadania, eles introduzem aí uma outra racionalidade que não é a humana e que sim, a gente tem que enfrentar e de forma mais atual, né? Quer dizer, e passa pela regulação e passa por tudo mais. Eu tenho a impressão, isso é a minha pergunta, de que a questão não é nem a linguagem. Eu estou de acordo, você fala, Uhum, a linguagem da programação está regulando a nossa vida, sem dúvida nenhuma. Mas a questão é a propriedade sim, em torno da linguagem. Porque, outra vez, nós não precisamos saber técnica legislativa. claro. E um dos problemas das leis do nosso tempo é que elas são impenetráveis, incompreensíveis, só dão vantagens para os donos do poder ou os donos do dinheiro e tudo mais. A questão deveria ser enfrentada com a partição do controle econômico disso aí, a quebra dos monopólios, e, enfim, como fazer uma democracia possível aí, uma república e uma democracia possível. Então, minha pergunta para você vai nessa direção, sem esvaziar, eu acho, um debate que eu gostaria muito de fazer com você é a direção dos monopólios, sabe? Uhum, O que entra no monopólio não é uma produção, não é uma consciência, não é uma autoria, sequer isso. Ela entra como trabalho alienado, porque a decisão está em outro lugar. Aspas, controle narrativo está sempre em outro lugar. O engajamento também, entre aspas, como geração de lucro, e reprodução de capital, e por sua vez de poder, está sempre em outro lugar. Se você está falando de comida para gato, se você está falando de turismo religioso ou de concentração no MASP, dá no mesmo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre monopólio, regulação. Eu vivi um pouco do período em que a gente tinha no governo
uma consciência muito mais elaborada sobre software livre e outras coisas. Muito mais. Participei de uma coisinha ou outra e tudo, mas é, como é que fica? Como a democracia poderia pautar isso? Bom, tá super aceito o nosso Roda Viva para a gente rediscutir aquilo. Seria um grande prazer, uma grande honra também. E que pergunta bucha, Eugênio, pelo amor de Deus, como é que eu vou responder? Eu não sei como fazer. Minha resposta honesta é não, eu não sei. Mas a questão de monopólio é muito importante. E só pegando a questão do Facebook, que acho que você tem toda a razão, quer dizer, o pesadelo já estava começando, né? E a gente estava iludido, eram os primeiros movimentos do pesadelo. E não que a gente não tivesse, já naquela época, uma consciência clara, de que era um monopólio. Ninguém era fã do Zuckerberg em 2013. A gente sabia que esse cara não, era perigoso, que não é assim que se organiza uma rede pública. Mas o que a gente fez, e acho que o que a gente estava quebrando o monopólio, não era o monopólio dos meios de comunicação, era o monopólio dos próprios limites da expressão, né? Do que era possível ser dito em uma TV como a Rede Globo e do que era possível ser dito em um canal de streaming livre, novo, em que até o Zuckerberg, naquela época, não estava. Acho que hoje eles estão. Mas naquela época nem tinha tanta tecnologia até de inteligência artificial para tipo mapear o áudio e o texto do que estava sendo falado em tempo real. Naquela época a gente retransmitia canais de TV para comentar em cima do que estava sendo dito do Jornal Nacional. Hoje é impossível fazer isso. Então a gente tinha um momento histórico tecnológico ótimo para aquilo acontecer. Os algoritmos ainda não estavam manipulados da maneira como eles estão hoje, hiperfocados, hipereficientes para vender anúncio, para separar as pessoas em gueto e para isolar uma certa dissidência ideológica que, naquela época, o Mark Zuckerberg, nem os caras do Google, se viam como atores políticos como eles se veem hoje, né? Eles não frequentavam a Casa Branca ainda. E se frequentavam, era do Obama, que é muito diferente da Casa Branca do Donald Trump. Bastante diferente, né? Era muito mais republicana, digamos assim. É, eram relações mais republicanas, ainda que super monopolísticas. Então, acho que tem esses dois lugares. A gente tinha plena consciência de que o Zuckerberg era maior do que o Roberto Marinho já, mas a gente não estava tendo um controle editorial. E aí que era o nosso grande ponto, né? A gente estava tentando quebrar um monopólio editorial, não o monopólio do meio de comunicação em si. E essas novas ferramentas, eu acho que quando você tem a sorte de perceber e usar elas rápido, antes da massa tá no jogo e isso ter sido absorvido por muitas pessoas, você tem um certo poder muito breve, histórico, para fazer avançar o seu projeto, o seu grupo de comunicação. Eu acho que foi isso que a Mídia Ninja teve naquela época. Ela não é que ela foi uma grande inovação tecnológica. A gente simplesmente usou ferramentas que estavam disponíveis de uma maneira em que ninguém tinha usado antes, mas estava perfeitamente disponível. Tanto é que todo mundo começou a fazer isso imediatamente, né? Muito rapidamente a gente viu o que a direita fez com essas ferramentas. Mas a questão do monopólio, eu não sei te responder objetivamente o que pode ser feito, mas eu acho que falta, de novo, uma ambição intelectual mesmo para a gente definir isso mais claramente nos nossos meios de comunicação públicos que nós ainda temos. Essa é uma conversa que eu vejo muito pouco discutida no colunismo, na própria intelectualidade pública brasileira. Isso não é tema de novos rodas vivas, digamos assim. E eu acho que isso é um primeiro passo, porque eu acho que é muito difícil você produzir uma consciência pública ampla o suficiente para que a política mude sem que você produza antes o discurso, o léxico e as ideias de senso comum que precisam ser estabelecidas muito antes disso acontecer. Por exemplo, eu estou vendo com muita, não digo felicidade, nem tanto otimismo, porque eu tenho que segurar o meu otimismo
na rédea curta, senão, né, senão eu me frustro. Mas eu estou vendo com olhos muito interessados a emergência muito rápida de uma condenação pública aos bilionários. Esse nome, bilionário, oligarcas, né, ele está pegando tração, né, sobre como o acúmulo de capital. Mas isso não é refletido diretamente no outro poder que esses caras têm, que não é exatamente dinheiro. Nem poder político, mas é esse poder de regulação do ciberespaço. Eu acho que começa por aí, e acho que tem um trabalho brasileiro, especificamente, de recuperação desse processo do qual você fez parte, Eugênio. Eu li o seu livro sobre TV pública, sei o quanto que isso é importante para você, e de ver pessoas como Rodrigo Savazone, Sérgio Amadeu e tal, não formulando políticas públicas hoje em dia. Então, acho que também tem um trabalho político interno de pegar essas pessoas e devolver de alguma maneira na formulação de políticas públicas para o próximo ano. E essa questão, aí, puxando uma outra coisa muito rapidamente, mas que eu acho que tem um potencial público de convencimento e é um manancial, eu acho, de ansiedade pública, é que as redes sociais, como um termo puro e simples, e o perfil, como esse locus do indivíduo na rede social, as pessoas, eu acho que elas estão começando a sofrer tantos efeitos de saúde mental através das crianças e do próprio adulto e tudo mais, que eu acho que por aí a gente também tem uma chave de ter uma conversa pública diferente, sabe? E de falar que essas redes podem ser diferentes se elas forem públicas, se elas forem como a rua é, né? Claro que nem todo mundo tem uma rua muito muito legal, mas vocês entendem o que eu estou falando, né? De como a gente entende mais naturalmente que o espaço público precisa ser de todos. Eu acho que existe um potencial público de explicar isso, mas não tenho dúvida de que o problema político e econômico para fazer isso é colossal, porque essa é uma outra distorção que a gente se dá pouco conta, né? É muito antirrepublicano mesmo você pensar que esses caras, pessoas às vezes com menos de 40 anos de idade, com 30 e poucos anos de idade, são as pessoas mais ricas da história humana. Eles são mais ricos do que o Rockefeller, do que Luís XIV, do que, entendeu? Do que, assim, é uma coisa insana. Isso está colocado hoje, né? E é a disfunção desse lugar, desse maior monopólio que já foi criado mesmo. Porque do mesmo jeito que você fala que o trabalho é alienado, por ser alienado, ele também é ultra explorado sem que isso seja visto com os mesmos olhos da exploração da própria Revolução Industrial, que por ser física é mais notável. Você reconhece uma jornada de trabalho de 18 horas. Você vê o corpo exausto da pessoa. Você vê que uma criança está trabalhando numa fábrica. Você vê que a fumaça preta está saindo na cidade. Aí você se espanta com isso. Mas a gente não desenvolveu ainda uma linguagem, um software interno mesmo, para reconhecer que as horas gastas em rede social, o abuso psíquico que jovens e adultos sofrem com isso, os modelos de exploração que foram criados pelo trabalho informalizado digital, são processos análogos à pior parte da própria Revolução Industrial. E eu acho que é por aí, sabe? Tem um novo trabalhismo digital também que tem o potencial de emergir contra esses grandes monopólios. Mas como fazer é o ovo de Colombo mesmo. E lamento muito que a esquerda, as esquerdas, não tem esse vocabulário para tratar desse problema especificamente, né? O Bruno é um dos principais pensadores brasileiros para mim, Para, Luiz. pensadoras. E quando você diz capaz, eu sei, bom, a modéstia e, por outro lado, que às vezes eu acho que você idealiza a academia e a institucionalidade, o que é paradoxal diante da sua postura emancipadora e mais anárquica, mas no fundo há esse preconceito e a gente pensa os pensadores como os que escrevem e as que escrevem livros em profusão e frequentam certos rituais. Você é um dos principais pensadores para mim, para o que eu faço, para os meus escritos, para o que eu penso. Eu não perdi uma, que eu saiba, talvez tenha me escapado, mais uma intervenção
há mais de 10 anos não perco em quaisquer programas, desde os boletins do Fim do Mundo, posso não estar presente na hora, mas sempre acompanho, revejo, anoto, penso a respeito. Então, há uma interlocução entre nós muito frequente e muito forte. Lá no Calma Urgente, o Otávio também elogiava você ao lado. A Alessandra é um espetáculo, ela é absolutamente brilhante, uma usina de energia criativa, e o Gregório, um baita ator e pensador também. Então, vocês formam ali um trio, mas o Boletim do Fim do Mundo, a tal ponto, isso é importante, que eu sempre me angustio, já te disse isso, com a ausência de fixações, até o nome fluxo me angustia por isso, porque há momentos preciosos, há ideias originais que às vezes você desenvolve e às vezes ficam pelo caminho. E há muito de reflexão ao vivo, com a intensidade do que é espontâneo, e isso se perde, e eu sempre imagino, poxa, uma maneira qualquer de preservar isso de uma maneira mais sistemática, não sistemática do ponto de vista conceitual teórico, mas sistemático do ponto de vista da acessibilidade, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Documentários, ou mesmo um dia que você se dispõe a escrever, ou faça alguém registrar tudo isso que tem sido produzido, e que é de uma riqueza enorme. Nesse livro que eu estou lançando, há um capítulo central que é sobre junho, se chama Junho, ou As Idades da Pedra, e eu escrevi o seguinte: a Bruno Torturra, que chegou ao futuro antes de nós, e de lá nos encoraja a explodir os clichês que aprisionam a imaginação e o pensamento. É exatamente como eu penso. Agora, a pergunta ou uma sugestão de possível desdobramento. Há duas referências aqui que talvez sejam interessantes. Primeiro, essa transição para o perfil do corpo e da persona individualizada cidadã para perfil, esse deslocamento talvez corresponda a um desdobramento de uma outra transferência anterior, de característica distinta, de outra natureza, mas que também é muito importante, entre a individualidade e a representação política, Uhum. a delegação, essa transmutação, essa metamorfose que desloca do indivíduo com sua corporeidade para uma outra individualidade que seria supostamente seu representante. E aí o Rousseau já capturava a inexorável deterioração e decadência civilizacional, que corresponderia a uma espécie de anulação da participação direta e, portanto, do próprio sentido emancipado e autônomo da individualidade. Isso que já começaria com a transferência para o juízo alheio da coletividade a respeito do seu próprio valor. Então, são processos de alienação sucessivos que ele via como um declínio. Não estou dizendo que necessariamente seja, mas ele observava como uma transição da maior importância com aspectos psíquicos, aspectos culturais, civilizacionais, inclusive. E voltando ainda com passos históricos regressivos, pensando na ideia do Kantorovsky dos dois corpos do rei. O rei não apenas era dotado do seu corpo físico como uma individualidade, mas também de um corpo que era a totalidade do coletivo. Ele encarnava, mais do que representava, encarnava. E isso correspondendo à anulação da subjetividade cidadã, porque não havia república nem cidadania, essas individualidades outras do social que se dissipavam, por assim dizer, no reforço desses dois corpos do rei. A passagem para a república corresponde digamos, a essa fratura dos dois corpos, e esses dois corpos agora passam a estar alojados em instâncias distintas. A individualidade de um lado e o corpo legislativo, judiciário, o corpo político agora, por meio de representação, correspondendo também à delegação. Ou seja, talvez o que você esteja capturando seja uma nova manifestação muito peculiar, muito particular, não redutível às anteriores, mas de magnitude talvez equivalente àquelas que constituíram mesmo as estruturas da República e antes da monarquia.
talvez isso faça algum sentido. Não sei o que que você pensa, se isso pode ser de alguma maneira útil. Eu fico super encabulado. E se você tiver razão, se eu for um dos maiores pensadores do país, é pobre país. Então, assim, espero que não. Porque eu tô super confuso o tempo inteiro, mudando de opinião a cada 5 minutos. Então, mas eu te agradeço muito. Você para mim é uma pessoa que muito antes de eu te conhecer pessoalmente já era um amigo intelectual meu que eu acompanhava há muitos anos e você sabe da importância que foi a gente ter ficado amigo na minha vida. Essa pergunta é também super difícil, e eu acho que eu tentei expressar uma coisa um pouco mal elaborada no começo, porque eu também não tenho tanta referência mesmo teórica para falar disso, mas eu acho interessante você colocar, né? Quando a República já cria essas representações, essas entidades cívicas novas que tiram do corpo e do ser humano individual um certo poder de participação imediata, mas eu acho que isso é mais do que alienar ele, talvez seja uma necessidade política mesmo de lidar com sociedades cada vez mais complexas, né? E isso vai evoluindo de muitas maneiras, e acho que uma das coisas mais interessantes de ler sobre política através dos antropólogos e não só dos historiadores, é que os antropólogos têm essa visão mais clara de que há muitas possibilidades experimentalistas com representação política e participação, né? Existem experimentos muito interessantes e muito enriquecedores que não fazem parte do cânone republicano que a gente conhece hoje e que acabou dominando o imaginário político do mundo todo. Eu acho que o perfil, na minha opinião, claro, posso estar errado, mas eu acho que ele é mais poderoso e mais distópico, de certa forma, porque ele tem uma característica implosiva, narcísica implosiva do cidadão, e ele atomiza a ideia de coletividade em algo performático mediaticamente. O que eu quero dizer com isso? Assim, eu vou dar um exemplo específico que em 2013 começou a me acender o farol vermelho, não mais amarelo, e, e me fez sair da própria mídia ninja, em 13 mesmo, por muitas razões, mas essa foi uma delas mesmo. Eu lembro de estar naquele maior dia de junho, dia que tomou 1 milhão de pessoas na Paulista, que teve aquela grande catarse coletiva. E eu lembro logo que eu cheguei no Largo da Batata, estava na concentração, para mim era muito evidente, assim, eu falei, nossa, isso aqui é uma incompatibilidade ideológica completa. E essas pessoas, elas se odeiam aqui, elas não descobriram ainda. Porque tinha classe média patriótica, proto-direitista, anarquista, comunista, gente desavisada, gente fazendo graça, tudo mais. Mas tinha uma tensão. E aí, quando começou a manifestação, eu lembro que a imprensa falava, e até hoje fala, né? Não tem liderança, e qual é a pauta, o que está acontecendo aqui, não é sobre 20 centavos, é sobre o quê e tal. E quando eu vi na Paulista aquele 1 milhão, eu estava em choque mesmo, vendo o tamanho daquela coisa. E eu vi que cada pessoa tinha um cartaz, né? Não tinha uma faixa, não tinha carro de som, não tinha palavra de ordem, tinha uma beleza nisso. Mas a hora que eu fiquei preocupado foi quando eu li e falei: isso aqui é uma timeline, isso aqui não é uma manifestação. Isso aqui são pessoas atomizadas com seus posts na mão. Era uma representação de um processo de passeata que estava saindo da rede e indo para a própria rua como rede, não como organização política. Eu falava, isso é uma projeção da timeline na própria rua. E isso tinha um perigo ali colocado. Eu tinha um certo otimismo, eu tentei fazer alguma coisa para organizar midiaticamente o discurso que estava acontecendo lá. Mas para mim estava muito claro que tinha uma coisa performática, individualista, e que a rua, de alguma maneira, se transformou a partir daquela hora. E eu, de novo, você sabe muito bem, eu não sou dos que condenam junho com ovo de serpente, com nada disso. Eu acho um momento importante e essencialmente muito bonito da nossa história. Mas ele tem muitas contradições e muitos problemas nele, muitos perigos nele. E eu acho que ali foi uma hora que, na minha própria maneira de entender, eu acho que a partir de junho foi quando o perfil tomou o lugar do cidadão em cima do próprio cidadão. É como se
como se o cidadão virou cavalo e o perfil é o cavaleiro dele agora. E para demonstrar isso, tem algo que eu acho muito interessante, que eu acho uma palavra mais adequada para falar de protesto, que é a palavra em inglês, que é demonstration, né? E é demonstração de quê, né? A demonstração, historicamente, quando você põe 100 mil pessoas na rua, não é porque 100 mil pessoas representam muita coisa dentro de um país de 150 milhões de pessoas, mas é porque mostra, porque ele demonstra que tem poder organizativo, que muita coisa foi capaz de ser produzida, que existe gente organizada e que minoritariamente vai conseguir incidir poder na sociedade. E acho que se inverteu. A gente hoje consegue levar mais pessoas para a rua, mas que não demonstra nada mais do que o sucesso de um certo discurso, ou de uma certa viralização, ou de uma certa narrativa. Não se trata mais de ter uma organização que, por trás de um poder político, mostra ela. Se inverte. A partir da rua se cria um poder discursivo. E tem uma questão narcísica super importante que eu acho o implosivo mesmo. Às vezes eu tenho essa sensação assim de que uma das invenções mais perigosas da história da humanidade foi a câmera frontal, né? Foi a transformação do celular em um espelho, essencialmente, né? E aí, não é que a pessoa é representada por uma outra instituição e que um poder cria uma virtualização do cidadão em forma jurídica, ou um RG, ou um CPF, um CNPJ, né? É algo isolado dentro do próprio indivíduo, com consequências não só políticas, mas individuais. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que tem uma nova dimensão muito perigosa aí, muito nova, na minha opinião, que é o mito narcísico mesmo, né? Que é um espelho infinito, porque ele olha para si mesmo, né? E a gente está sofrendo as consequências políticas disso, muito claramente, né? Só para encerrar um evento anedótico também aqui, mas que eu tenho ele filmado. Para mim foi uma das grandes distopias do que eu vivi, assim. Eu frequentava muita manifestação bolsonarista. Eu ia nelas, desde o começo. Desde antes sobre o Bolsonaro, né? E eu parei de ir depois de muitos anos, né? Tipo, vendo. E para mim, a mais radical que eu vi, eu tenho isso filmado, foi no pré-segundo turno na Paulista, quando o Bolsonaro falou para a multidão em um telão. Aliás, foi primeiro turno, desculpa. Ele tinha tomado a facada, ele levantou aquela blusa no telão, filmado com o celular, e as pessoas estavam lá. E aí todo mundo cantou o hino nacional junto. E qual foi a distopia? Eu vou te falar, quase 100% das pessoas, quase todo mundo, estava cantando o hino nacional, se filmando em forma de selfie. Eu tenho isso filmado, é inacreditável. Tá todo mundo se olhando, fazendo uma performance patriótica para si mesmo, coletivamente. Então, uma das experiências mais cívicas, perigosas, potencialmente fascistas, mas às vezes patrióticas, às vezes muito legais. Eu já tive experiências muito bonitas e muito preocupantes com isso, que é todo mundo cantando o hino nacional junto. Era uma mistura de coletividade com atomização radical, que eu não tenho conhecimento de algo anterior a isso, que reproduz isso. Não é uma diluição no corpo comum. É uma diluição interna, é uma implosão mesmo. É muito esquisito. Eu, em 2011, escrevi um texto sobre novos movimentos sociais, baseado muito no Alan Turing. Aí veio 2013, Mídia Ninja, e em 2016, esse primeiro texto está no meu livro de 2013, em 2016 eu escrevi um outro texto, A Política nas Ruas, os movimentos sociais não são mais os mesmos. Bom, aqui eu trato da questão da eclosão, não é, dos movimentos sociais nas ruas, depois que democracia se queria, na época sequer, né? E aí por diante. Bom,
serve como um documento de época. Eu vou voltar a comentar isso, esse texto, porque eu vou comentar o que você falou, que refaria todas as ideias, ou algumas delas, daquele Roda Viva. Eu tive a mesma sensação lendo esse meu texto. Bom, eu acho que ele funciona como documento de época e eu acho importantes esses documentos de época, porque eu sigo Walter Benjamin. O passado interessa na medida em que ele pode iluminar o presente em instantes de perigo. Nós estamos vivendo instantes de perigo. Então, olha, já nos anos 2000, Reingold, trabalhando as comunidades virtuais, ele já falava das transformações dos espaços públicos e da figura do cidadão. Então, eu vou comentar agora alguns tópicos, eu anotei aqui, que eu gostaria de dialogar com você. Em primeiro lugar, a questão, isso que se chama de perfil. Eu acho que a gente chamar de perfil é uma ilusão imaginária. Nós viramos dados, metadados. Então, as redes hoje sabem mais de nós do que nós mesmos. Nossa vida está nas redes. Então, a ideia de perfil, ela se dissolveu. A gente não sabe mais qual é o nosso perfil. A outra coisa que eu queria também discutir é o que você chama de cidadão desencarnado. Nessa nova condição de vivência nas redes, nós viramos seres híbridos. Nós não estamos in ou off. Como diz o Floride, nós somos in life. Nossa vida, ela virou essa mistura indissolúvel. Então, o que me amedronta quando a gente fala do desencarnado, e é uma coisa que eu tenho lutado muito nos meus diálogos, é que nós temos que, e que está naquele filme muito neocartesiano, nosso corpo está aqui, e sem ele nós não temos vivência nas redes. Olha aqui, que somos nós aqui nesta situação. A outra coisa também, eu acho a palavra massa muito anacrônica. Eu gosto, inclusive, o que você acabou de responder para o Luiz Eduardo, fiquei encantada com a sua resposta. É uma fala que vem da sensibilidade de uma pessoa que sente as afecções da realidade. Maravilhosa. E ela se enquadra perfeitamente, não no conceito de massa, aquilo que você viu nas redes, naquele momento. Se enquadra na noção de multidão do Negri, como uma pluralidade de singularidades. Singularidades da diferença, e não do mesmo. Foi isso que você percebeu, como tensão, e era isso que a gente viveu. Bom, a outra coisa também é a noção de programadores. Eu fico tímida na frente do Virgílio, mas não há mais programadores. Há treinadores de algoritmos em estatísticas complexíssimas. Então, eu acho que também a palavra programador a gente tem que tirar ou repensar no nosso vocabulário. E Narciso, isso que você respondeu sobre o Narciso, são patologias narcísicas do exibicionismo que nós estamos vivendo agora. Bom, o que eu gostaria mesmo de colocar para você, e que eu amei na sua fala, do sonho ao pesadelo. Então, relendo esse meu artigo, foi uma época, eu fiz uma documentação, eu fui pegando, fiz um arquivo de tudo que falaram na época e escreveram em jornais sobre os movimentos sociais.
E aí, no fim do artigo, eu faço uma apologia das redes sociais. Hoje eu me envergonho disso, porque nós passamos do sonho ao pesadelo. E aquele momento foi um momento de clímax. Inclusive, minha admiração pela mídia ninja foi como ela se insurgiu em relação aos tropeços da mídia tradicional. Ela falava muito mais para nós do que as mídias tradicionais oficiosas. Bom, então, acabou lá a nossa crença nas redes. Aí começou o anticlímax, o pesadelo de que a gente se deu conta em 2016, e aqui com a eleição de Trump, e aqui no Brasil em 2018, aquela surpresa, aquele baque que nós tivemos em 2018. Então, hoje, as redes viraram as grandes inimigas da democracia. E eu tenho aí uma questão para te colocar, e eu não sei se você tem pensado nisso. Eu estou terminando um livro sobre ChatGPT. Não necessariamente o GPT, mas os chats em geral. E tenho usado em função disso. E tenho ficado em estado de perplexidade com o que está acontecendo. Eu acho que nós estamos atravessando uma revolução antropológica para a qual nós não estamos preparados. Você tem pensado nisso? Eu tenho pensado muito nisso, mas eu tenho me angustiado mais do que eu tenho pensado. Porque eu acho. É um pensamento que eu ainda estou tentando desenvolver e estou tentando entender também de que maneira que essas tecnologias vão entregar o que elas estão prometendo, se isso é uma grande bolha tecnológica que vai demorar para atingir, e acho que toca em lugares muito mais profundos, né, do que simplesmente a vida digital, né? Falar sobre o que significa consciência, o que significa mente, o que significa criatividade, uma série de coisas que nos definiam como seres humanos e agora estão em xeque, né? Mas o que mais me preocupa dentro dessa mesma, digamos, numa linha contínua, apesar de ser uma natureza muito diferente, chat GPTs e outras coisas de rede social, acho que quebra a lógica de perfil pura e simplesmente, né? E a gente entra num outro lugar. Mas se a gente tomar simplesmente como Big Tech dando o próximo passo, né? Na verdade são alguns dos mesmos oligarcas que estão desenvolvendo essas tecnologias, são os donos das redes sociais que a gente conheceu até aqui. Eu acho que a principal preocupação que eu tenho, além de política, é de sedentarismo cognitivo, né? Eu acho que tem uma questão muito séria sobre função psíquica, sobre leitura, sobre pensamento, sobre discurso, sobre uma série de coisas que a gente está delegando para entidades privadas e automatizadas. Então tem uma automação de certas coisas que eu acho que é muito mais adequado falar em automação do que tratá-las como simulações de seres humanos, né? Mas eu não sei falar muito bem sobre isso sem soar especialmente diletante, que é uma coisa que eu já sou acostumado a fazer, mas eu fico mais do que o é confortável. E eu acho que é um processo que ainda está numa angústia em tempo real, assim. O que me preocupa, e é a conversa que eu tenho com os meus amigos, curiosamente, adotando muito rapidamente essas tecnologias dentro da sua rotina, é que não é possível que a gente vai mergulhar nessa tecnologia com a mesma falta de cautela que a gente mergulhou nas redes sociais. Porque eu acho que, em grande parte, o domínio da internet, ou melhor, a colonização do espaço digital por poucas empresas monopolísticas e que nos transformaram em perfis, e eu defendo o uso desse termo, depois eu posso te dizer por quê, que eu acho que a gente não é simplesmente dado, porque nós nos confundimos com a nossa entidade digital, e essa entidade digital é que está em interação com outras, né? E a gente se identifica com ela.
E acho que isso produz alguns efeitos para além do mero mercado de dados, né? Mas eu acho que grande parte dessa colonização ela foi feita sem resistência, porque a gente se entregou para o conforto existencial, para a sedução da aprovação, para a facilidade do tipo de postagem. Vou dar um exemplo muito rápido que eu acho que traduz melhor o que eu quero dizer. As redes sociais, elas mataram, sem a gente defender, a blogosfera, que é um nome que hoje soa super antigo, mas a ideia de que a gente se expressava em blogs e que o WordPress, que era uma plataforma de publicação, ele existia em estrutura de rede social. A gente se seguia, a gente se conectava, você podia repostar uma coisa, você tinha uma interação em rede, em uma plataforma de publicação, que ela não era algoritmizada. Ela era mais parecida com a web livre, publicação mesmo. E tinha algo muito importante lá, que não é a linguagem de programação. Você não precisava ser um programador para estar no WordPress. Mas você era responsável por algo que todo jornalista que já publicou impresso sabe o que é. Você era responsável pela taxonomia da sua publicação. Você indexava ela. Você priorizava ela, você ocultava ela, você destacava ela, você botava lá para o lado, para cima. Você fazia manchetes, você escrevia um texto maior ou é menor. E a gente abandonou isso para uma internet que você não define sequer a indexação do seu conteúdo. O seu Facebook é azul. Você não pode fazer ele amarelo, né? Isso explica muito. Você não consegue botar uma taxonomia. Quando você abandona a taxonomia, você abandona o papel de publisher mesmo, do seu próprio conteúdo, da sua versão que seja expressão individual, nem como jornalista, como fotógrafo, como cartunista, como ficcionista. E você vai para uma condição de submissão de uma taxonomia que você não tem, assim, autonomia nenhuma. Você não é perguntado da sua opinião. E acho que isso define muito da nossa distopia digital que a gente vive hoje. A gente entregou voluntariamente. E eu sinto, para falar de ChatGPT, que muita gente que já reconhece perfeitamente a disfuncionalidade da nossa vida digital por conta dessas mesmas redes sociais estão entrando nessas ferramentas com a mesma falta de cautela mesmo. E acho que o espaço de colonização que o ChatGPT e as inteligências artificiais têm a fazer é muito mais perigoso do que o das redes sociais. Porque eles não estão simplesmente criando um novo perfil que cria uma disfunção política e da rua, não sei o que. Não, eles podem automatizar, inclusive, o papel dos nossos representantes. Ele pode automatizar a formulação de políticas públicas, né? Que acho que algo que já está sendo discutido e que o governo Trump já está utilizando, digamos, né? E é isso que me angustia um pouco na intelectualidade mais humanista, não digo nem progressista, humanista mesmo, né? A gente que defende o nosso território aqui. Nós não temos a mesma ambição filosófica e política que os oligarcas hoje têm. Esses caras eles estão de olho num projeto que eles não tinham há 15 anos atrás, que é de reconstrução da ideia de república mesmo. Eles publicam sobre isso, eles falam sobre isso abertamente, como que a democracia não é mais compatível com o mundo que eles criaram. E eles estão avançando essas ideias muito ambiciosamente em cima da política pública. E acho que isso, para mim, é o que mais me preocupa. Para fora das outras questões existenciais e tal, se o ser humano vai ter ou não um papel em cima disso. Mas estou interessado em ler o seu texto. Depois você me passa, Lúcia, para eu saber o contexto histórico. É muito interessante você colocar 16 como um documento referência de um período histórico, né? Que essa aceleração é muito maluca, né? Como que 2018
é um lugar distante do nosso passado analítico já, né? É tudo muito difícil. Tem que fazer isso tudo em tempo real. É até uma das minhas angústias que o Luiz fala, né? Que eu não deveria tentar escrever e pôr no papel, mas é que é tão rápido que quando eu ponho no papel eu já tô achando outra coisa. Aí não dá tempo de assinar o negócio que eu acredito mesmo. Difícil. Então, eu gostaria de fazer um comentário bem rápido, sabe, Bruno? E talvez para ilustrar, tem um pequeno livro do Ítalo Calvino chamado O Visconde Partido ao Meio, onde o personagem é, representa um lado e o outro. E, na verdade, quando você fala nessa era do perfil, tem o perfil humano que a gente constrói, que você mesmo falou, chamou de autoficção, mas tem o outro perfil que a Lúcia mencionou também, tá? Que é, na verdade, o perfil que os não humanos te veem. Quando eu falo não humanos, são os algoritmos, os robôs, os agentes. E é justamente nesse perfil não humano é que as big techs têm o poder de decidir as coisas, sabe? Então tem aí uma construção que a gente não tem interferência nenhuma sobre o perfil não humano, porque ele não é fruto das características que a gente escreve. Ele é fruto das interações, ele é fruto dos históricos, ele é fruto do like, ele é fruto de quem você conversa. Então é esse mundo, e eu acho que você fez isso muito bem, essa colocação. Parabéns, Sô. Eu só queria fazer esse pequeno comentário, que na verdade nós somos o perfil humano, mas o perfil não humano. Excelente, Virginia. Um comentário muito bom e que bom que você colocou dessa forma. Eu nunca tinha pensado dessa maneira tão clara, assim, que tem o perfil que dá dinheiro para os caras, não é o perfil que a gente se identifica, a gente A se gente, relaciona. A gente está nessa superfície, mas o que está sendo vendido e que gera dinheiro mesmo é o outro. é perfil que a gente não tem acesso. Então, talvez uma das fronteiras mais importantes É essa. de botar a república no ciberespaço, que é o que eu defendo como causa, assim, é que esse perfil seja acessível a gente. É. Que nós, como pessoas, nós saibamos que perfil é esse. Qual é o nosso perfil, quais as nossas fragilidades. E eu acho que a transparência, não só de quem nós somos como um ser de dados, mas os algoritmos a quais estamos submetidos, eu acho que deveria ser uma das principais questões em lei de acesso à informação, porque É. diz direito a mais que uma privacidade, mas diz direito a nossa autonomia mesmo. Então, muito obrigado por pôr nesses termos, eu acho interessantíssimo. A minha pergunta tem a ver com o que eu acho que é um pouco o cerne do que você falou, que é a dualidade entre perfil desencarnado e cidadão encarnado. E a minha pergunta é, até que ponto o perfil ele não cria uma ilusão de participação, mas na verdade ele não constitui uma participação política real? E aí eu vou dar um exemplo concreto de hoje. É o seguinte, teve uma coisa muito forte aqui em Portugal. Aqui tá tendo uma discussão muito forte em relação à questão da imigração. Existem muitas entidades de imigrantes que se organizam desencarnadamente. Estou usando o teu conceito. Elas se organizam em perfis de Facebook, em perfis de Instagram e tal. Essas entidades todas, quando o governo ameaçou instaurar uma lei draconiana contra imigrantes, essas pessoas reencarnaram, né, se reuniram e criaram uma petição jurídica que mandaram para o presidente da República pedindo veto à lei. Essas pessoas se juntaram e fizeram uma análise da lei, mostraram os pontos inconstitucionais. O presidente praticamente repetiu o que essas entidades falaram quando enviou o pedido para o Supremo Tribunal Federal daqui, que chama Tribunal Constitucional, para analisar a constitucionalidade da lei. E a lei foi vetada. Então, houve uma participação política efetiva da sociedade civil que fez mudar uma decisão, que fez com que o presidente da República vetasse uma lei draconiana aqui em Portugal. E aí a minha pergunta é essa, quer dizer, eu vejo através desse exemplo, mas tem milhões de casos que eu fiquei pensando, né? Eu sou repórter, né? Uhum. Então eu cubro isso. E que eu fiquei pensando que tinha uma aplicabilidade do teu conceito, até que ponto os perfis são uma ilusão de participação. Mas para ter uma efetiva participação política, como teve nesse caso, eles têm que reencarnar e voltar a ser cidadãos. Essa é a minha pergunta. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que
o meu esforço, assim, de conversar com as pessoas e falar para os grupos dos quais eu faço parte, não é a gente abandonar a ideia de perfil e de desencarnados. Essa é uma ferramenta revolucionária, é uma coisa indispensável, é muito maravilhoso que isso é possível de ser feito. Isso transformou o mundo de muitas maneiras e eu não preciso falar de que maneiras positivas, porque está em todo momento. Mas o que eu acho, usando a imagem que eu usei em junho, né, que eu acho que de algum jeito o perfil virou o cavalo, aliás, virou cavaleiro, o cidadão é cavalo, é reverter isso. Nós temos uma consciência crítica e saber separar as nossas projeções digitais da nossa participação real política, que pode ser desencarnada até o fim. Eu também não acho que necessariamente precisamos ir para a rua e se encontrar e se abraçar. Às vezes não dá, às vezes não precisa. Mas é a ideia de que o jogo não termina com o discurso e posicionamento do perfil. Ele precisa ser necessariamente o cavalo, o mensageiro, a ferramenta organizativa, mas ela precisa se realizar com mais tática, com mais a estratégia fora da economia social da rede social, que é retweet, aprovação, barulho, engajamento, e retomar o engajamento para fora disso. Aqui está o Andrés, que é especialista nisso, né? Ele sabe disso, né? O uso de rede social é para um fim cívico, não é para fim em si mesmo. E é interessante falar fim em si mesmo, né? Que é uma expressão comum, mas na rede social ela ganha um outro sentido, porque é o si, né? É o próprio ser que se encerra ali. E eu acho que de uma maneira muito importante, que eu acho também uma imagem que às vezes eu gosto de usar, eu acho que o posicionamento digital ele é tão frequente, ele é tão fácil, e ele é tão full time, ele é tão direto todos os dias, que muitas pessoas acham que já participaram politicamente simplesmente porque elas se posicionaram dezenas de vezes. Mas a analogia que eu faço com pornografia digital, que é um outro problema completamente diferente do que a gente está discutindo aqui, mas acho que tem um diálogo. Porque do mesmo jeito que você pode gastar toda a sua libido em masturbações digitais o dia inteiro. E não vai sobrar libido para o relacional, para a atividade libidinosa realizada analogicamente, entendeu? Ou com as suas outras dimensões. Né? Com as dimensões humanas, com as dimensões sensoriais, que abrem uma série de outras questões. A minha provocação é essa, assim, uma política que se encerra no perfil, ela tem o quê de pornográfica e performativa. Ela é excessivamente pública e muito pouco efetiva. Mas é isso. Certamente eu não quero tacar de longe o bebê junto com a água do banho. Que a gente tem que, na verdade, recuperar o potencial organizativo desencarnado, que é super eficiente e muito necessário, né? Agradeço por você estar instigando aqui o meu desconforto, meu ceticismo, minhas dúvidas sobre o que vem pela frente, em que estamos mergulhados. Dá tempo de nos recuperar, não dá tempo de enfrentar, né? Lá em 2013, para pegar esse marco ali, a gente não tinha ainda as Big Techs abraçando explicitamente um projeto político, né? Como temos agora. Eu acho que é o diferencial desse momento e o diferencial preocupante, né? A gente tem o Brasil, nesse momento, o governo brasileiro sendo alvo de medidas transnacionais, judiciais, e sendo acusado de ter tomado o judiciário brasileiro medidas transnacionais. É muito curioso isso no momento em que as organizações multilaterais estão no chão, estão desacreditadas. E a gente sabe que é necessário, às vezes, sempre que possível, pelo menos haver cooperação, haver diálogo, haver forças se juntando para enfrentar forças maiores. E nesse sentido, para não me alongar, eu queria saber o que você vê na tua vivência diária, na tua labuta, no teu trabalho, nas tuas discussões, debates, em termos de cooperações, novas cooperações entre atores, para que a gente não seja ou o mundo das big techs americanas, ou o mundo da China, com tudo que isso traz em termos de limitação também, é uma discussão mais ampla e tudo mais. Quer dizer, dá tempo,
Há uma cooperação em curso que você acompanhe, veja e consiga buscar nela também alimento para uma esperança necessária para a gente não desistir? Nossa, essa é uma pergunta muito importante e que eu não tenho uma boa resposta mesmo. Eu queria fazer essa pergunta para outras pessoas que me trouxessem esses exemplos, porque eu também estou precisando um pouco dessa esperança que você justamente está atrás. Bom, antes eu acho assim, a gente está passando por esse momento que, num grupo como esse, eu não preciso repetir muito, né? De a destruição mesmo do que a gente entendia como ordem política mundial, né? Como esse mundo que criou leis internacionais, criou os direitos humanos, criou essa ideia de que existe algum combinado político das repúblicas, né? E ele vem de muitas formas, né? A gente está vendo os Estados Unidos, que historicamente nunca respeitou muito, mas agora estamos numa situação, assim, ridícula. Mas o que Israel representa hoje em dia é uma desmoralização absoluta da ordem mundial e da própria ONU. É algo muito, muito sério em muitos níveis, né? Acho que o genocídio é o mais claro, mas na política e no mundo filosófico isso também é uma devastação colossal. Mas eu acho que você tem razão. A coisa das big techs, eles entenderam uma coisa que eu acho que é muito, muito central no que o Trump representa, no que o Bolsonaro representa, no que o Eduardo Bolsonaro representa lá nos Estados Unidos hoje, que é o mundo paralelo, o Brasil paralelo, os Estados Unidos paralelo, eles estão entrando, né? Eles estão virando o sistema operacional e estão sucateando o velho sistema operacional com um certo descaramento. E eu acho mesmo que uma ideia de guia cooperação e de realiança entre sociedades e entre grupos é absolutamente necessária. Mais do que um exemplo, Marcelo, eu não tenho muito um exemplo muito animador, mas eu tenho uma opinião que eu acho que o jeito de reencarnar a democracia de um jeito mais importante do que qualquer outro é a questão climática e ambiental. Eu acho que se a gente não conseguir produzir cooperação e compromisso real com os limites físicos, químicos e biológicos do nosso planeta, aí a causa está perdida mesmo, eu tenho a sensação, né? E acho que um dos problemas da nossa digitalização é que a gente transformou as questões humanas também muito mais importantes do que as questões não humanas, né? Do que as questões biológicas e tudo mais. Acho que há uma certa inflação até do nosso discurso perto da nossa capacidade de perceber o mundo físico. Então, o que me interessa muito hoje em dia, o fato de estar morando na natureza hoje, tentando me relacionar com os grupos ativistas aqui da Serra da Mantiqueira, que tem a ver com água, tem a ver com desmatamento e tudo mais, é um esforço meu de botar o meu engajamento hoje muito mais localizado, muito mais tímido, né? Muito mais não digitalizado, mas aonde eu acho que é o que precisa ser reconstruído. E precisa ser construído, né? Então, eu não sei se eu te respondo, mas eu acho que aí não sei se essa conversa está acontecendo. Eu imagino que sim, mas eu não tenho muito contato para saber. Nesse universo filantrópico mundial, né? De como que essa rede de organizações do mundo, que às vezes são financiadas e têm elos comuns de financiamento nessas grandes fundações, de que maneira que a gente vai dar o próximo passo, né? De que maneira que a gente vai se ver como um campo global do mesmo jeito que a extrema-direita se vê hoje. Porque é isso, não é só o Big Tech que tá cooperando com o Donald Trump. É o neto do Figueiredo que está cooperando com o blogueiro de direita de Oklahoma, né? Esses caras eles estabeleceram redes de cooperação no micro e no macro, né? E eu acho que o nosso campo ainda tem muita coisa para avançar nisso. Mas eu não tenho uma resposta assim de onde eu vejo lugares incríveis fazendo isso. Você fala dos oligarcas. Eu queria entender um pouquinho quem são esses oligarcas? Quem são esses oligarcas e
e seus interesses, né, estratégicos, né? Você menciona oligarcas hoje mais ricos do que os Rockefellers de 30 anos, né? Quem está atrás, né? O Musk estava lá na cozinha da Casa Branca com Trump, né? E quem está atrás disso globalmente ou é focado e quais são os interesses? São os interesses econômicos e de poder? Eu queria entender um pouquinho mais, né, com um pouquinho mais essência esses oligarcas e what's behind it, assim, né? Ah, é uma pergunta grande essa também. Na verdade, eu estava me referindo a um tipo muito específico de oligarca, né? Eu não vou muito longe dos outros grandes grupos financeiros, BlackRock, que são outros grupos que também têm um poder descomunal hoje em dia na formulação de política pública. Mas eu estou me referindo aos oligarcas do universo digital mesmo, que eu acho que hoje se comportam como oligarcas e não simplesmente como multibilionários que são, né? Que é o Jeff Bezos, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, o Sam Altman do ChatGPT. Em geral, americanos, mas acho que tem algumas pessoas de outros países também, que são pessoas que simplesmente estão entendendo e estão acreditando ideologicamente, por isso que eu falo que não é simplesmente um mega bilionário, mas são pessoas que já transcenderam a ideia de riqueza como poder de capital e estão projetando um mundo político já, né? Eles já estão eles estão filosoficamente entendendo que o papel deles é ajudar a redesenhar as próprias estruturas sociais e democráticas, se é que serão democráticas, e eles convivem muito entre eles e eles estão alinhados nesse projeto cada vez mais. Acho que tem algumas divergências internas para quem acompanha isso um pouco mais de perto, tem alguns que são mais alinhados, outros não. Mas a ideia não só de que eles influenciam política pública, mas que eles têm vontade de redesenhar o próprio arranjo social. Então, eles estão usando esse capital para definir exploração espacial, para definir novos modelos de cidades. Eles estão tentando vigorosamente ocupar territórios para fazer um experimento de novos países. Eles falam abertamente sobre o modelo de estados em rede, em que as empresas é que vão definir esses espaços de convívio público e tudo mais. Então, eu também não saberia te dar uma resposta mais completa do que isso, mas eu estava me referindo especificamente a esses mega bilionários que não só financiaram a campanha do Donald Trump, mas aí mais especificamente um deles, mas mais importante do que isso, eles têm uma certa utopia política agora, dita como tal, e estão usando o seu dinheiro para impor isso, né? Que é uma das definições de um governo que é definido pelos seus mais ricos, né? E não pelo cidadão. Mas E isso em conjunto, fazem isso em conjunto e não separadamente, entendi. Desculpa eles, aqui fa a inter... eles fazem isso às vezes em conjunto, às vezes tem ideias diferentes, mas tem uma certa mas tem uma certa coesão nessa ideia de que a democracia que a gente conhece, essa democracia republicana que a gente conhece há poucos séculos, ela está obsoleta. E eles falam essa palavra, ela está obsoleta, ela não é mais compatível com o mundo que a gente vive hoje. E eles chegam a usar, por exemplo, o termo de sistema operacional, que é uma linguagem do universo deles, para falar que que a política precisa de um novo sistema operacional. E também uma certa distopia que vem de uma utopia, né? Que vem de uma ideia que às vezes era nossa, né? Eu também sou fruto dos fóruns sociais que aconteceram no Brasil. Um dos sonhos que viraram pesadelos era exatamente o nosso slogan, né? Que era um outro mundo é possível. E eu achava muito bonito esse slogan, porque ele não dizia que mundo que era. Então vamos pensar sobre ele, vamos decidir qual é a República do Amanhã, qual é o socialismo do amanhã, vamos conversar aqui. E o único grupo que parece que está decidindo que um outro mundo é possível e fazendo algo são esses caras, né? E as nossas ambições baixaram muito para redução de danos, né? E não para a construção de um mundo realmente diferente. É nesse sentido que eu falo que eles são oligarcas.
Teve um caso no Missouri, não sei se vocês viram, em uma cidade pequena, que a cidade era toda trampista, e aí quando teve a deportação de uma moradora antiga daquele local, uma figura que era querida por todos, chinesa, etc., a cidade se tornou uma cidade anti-políticas de deportação do Trump, assim, eles inverteu o sentimento político na cidade, porque a coisa encarnou, né, assim, chegou no real, É. deixou de ser uma abstração, uma piração da galera ali em torno do imigrante imaginário e a coisa concretizou, assim. E é um pouco sobre essa questão do território que eu queria provocar. Naquele artigo do Miguel Lago, na Piauí, ele vai falar assim, o voto perdeu importância, né? De um lado porque o Estado-nação não entrega mais tantas políticas públicas, mas de outro porque virou esse voto de opinião, né? A pessoa não concorda com o Trump necessariamente para votar no Trump, ela se sente pertencente, ela acha aquilo bacana, né? Mas a minha provocação com o Miguel e a provocação que eu coloco aqui é que nos municípios as pessoas continuam votando por políticas públicas. Isso a gente vê, assim, não é à toa que a gente teve a maior taxa de reeleição no ano passado nos municípios com as emendas PIX, com o dinheiro chegando, trator, asfalto, posto de saúde, essas coisas. Quer dizer, políticas concretas que, de fato, reelegeram os políticos e não aquele voto de opinião, de se pertencer. Não foi o voto do perfil, foi o voto da pessoa. Por mais que sejam políticas ruins. Assim. As cidades com tarifa zero, né, que é o tema que eu estudo, tiveram 90% de reeleição de prefeitos. Olha só. Então, o prefeito que implementou a tarifa zero teve 9 em 10 se reelegeram. Quer dizer, o voto não foi do perfil, o voto foi inverteu aí o cavaleiro e o cavalo na sua conversa. E eu fico com essa tese, assim, de que, bom, de um lado é claro que regulação de plataforma, não só regulação, né, transformar aquilo num espaço público é uma luta, é uma meta, é um trabalho, mas de outro lado, dentro do mundo existente hoje, a nossa forma de lidar com isso, o território é um antídoto poderoso que a gente poderia e deveria usar mais para esse problema. A provocação é essa, assim. Fica à vontade Concordo para refletá-la absolutamente. também. Eu concordo absolutamente que sim. Eu acho que não está tão dado assim. Eu acho super interessante a sua estatística de a tarifa zero. Eu não sabia dela e ela é bem reveladora de como é boa política pública mesmo, até para o prefeito. É, mas eu também tenho as minhas dúvidas. Eu tinha fazia uma live muito intensamente, o Boletim do Fim do Mundo, né? E eu fiz muito, e para mim foi muito importante ter feito na época da pandemia. E na pandemia, no começo da pandemia, eu falei sobre isso e eu tinha um otimismo. Eu falava assim, não, infelizmente vai acontecer uma tragédia, logo no comecinho, tinha certeza que ia dar muita merda. E falei, mas talvez a gente reencarne, talvez seja um momento de realização de que o corpo físico vai voltar a ter um protagonismo político, não sei o quê. E assim, quase que o Bolsonaro ganha, né, de novo. Assim, ele passou raspando, gente. Não vamos celebrar demais a vitória, porque ela foi muito perigosa. São Paulo, a gente reelegeu o Ricardo Nunes, que eu morava em São Paulo, gente, não era legal. Mas eu concordo com você, eu acho que tem disputa, a coisa não está perdida, a coisa está viva, essa guerra está viva. E me lembro também, antes da Mídia Ninja, aliás, foi um dos grandes motivos pelos quais a gente fez a Mídia Ninja, foi a disputa de prefeito em São Paulo, em 12. Existe Amor em SP, aquele movimento civil que a gente usou a internet para quebrar a campanha do PT, que a gente achava que não era boa, para tentar levantar as pessoas em praças para derrotar o Celso Russomano. Era um movimento civil que eu realmente organizei e botei em pé. E eu acho que um dos grandes malpassos que o perfil deu foi eleger o Dória depois de 4 anos. Eu acho que foi uma grande perda mesmo, porque a ideia que o Haddad estava construindo em São Paulo, com alguns defeitos, mas muita virtude eu tenho, era essa ideia de uma cidade mais pública, de uma cidade do corpo, de novo, de abrir rua, fechar a Paulista para os carros, bicicleta, muitos eventos públicos, muitas festas no próprio Engabaú. Ele frequentava espaços culturais para falar abertamente sobre a vontade de botar pessoas na rua novamente. E aí eu acho que no caso dele, por exemplo, ele foi derrotado por um avatar, né? Por um personagem como o Dória, por exemplo, que usou muito bem a superinflação de redes sociais e narrativa e discursiva para
fazer o perfil é votar, né? Eu tenho a sensação. Mas eu concordo com você. Eu acho que a questão do território e do municipalismo como um lugar central para a gente avançar isso, eu acho totalmente importante. E nos Estados Unidos a gente vê isso também, né? Como a eleição deles tem uma dinâmica muito diferente da nossa, porque tem primárias muito intensas, né? Que acho que é a parte mais interessante da democracia deles hoje em dia, que mantém essa primária que dá chance para outsiders e para ideias e tal, como ela se realiza muito melhor nisso que você colocou. Em municípios, bairros, nos conselhos e no nível federal você volta para a perfilândia, né? Você volta para as grandes identificações e menos para a sensibilidade real. Primeiro, uma alegria te conhecer pessoalmente, virtual pessoalmente, porque eu te leio e uso você nas minhas aulas de mídia educação para os professores, que aí em São Paulo chama-se educomunicação, um campo de Que conhecimento. legal. E eu falo muito que o Mídia Ninja autorizou a institucionalização do dissenso, né? Principalmente para quem não tinha voz ou que pensava que não tinha, né? Então, eu acho que o Mídia Ninja foi uma ruptura com o consenso da informação, mesmo que divergente na mídia, mas era sempre uma única voz, né? Eu adoro o trabalho que vocês fizeram, eu acho que ele definiu uma série de novas condutas e ensinou para a gente a usar os recursos de uma forma diferenciada. Isso é muito legal. Hoje a gente tem um projeto grande hoje, que tem 1.557 escolas só no município do Rio, cuidando de 267 rios e córregos, e isso é possível porque a gente usou muito todos esses recursos para o que o Marcelo Lins falou ali. Ele estava procurando uma esperança, né? E a esperança que eu acho que a gente pode trabalhar, e aí eu peço a sua análise, né? Da mesma maneira que a extrema-direita se articulou a partir de pautas como, para mim, inadmissíveis, né? Eugenia, enfim, todos aqueles discursos, a gente também tem algumas pautas que mobilizam as pessoas. E eu acho que cabe a nós, que estamos aqui, a maior parte conhecedores da comunicação, trabalhá-las de uma forma tão carismática quanto, né? Então, e a questão ambiental, sim, para mim, hoje é a pauta que está catalisando, é a pauta que está agrupando pessoas de diferentes correntes, inclusive, porque as evidências estão aí, né? E mesmo que a gente tenha o negacionismo ainda falando alto, a gente tem eloquências maiores que a natureza está nos mostrando, né? Então, acho que assim, é mostrar isso de uma forma muito mobilizadora, né? E mostrar no território, como o Roberto fala muito bem, né? O que a gente está fazendo. Eu nunca podia imaginar que a gente fosse conseguir adesão de 1.557 escolas, adesão voluntária, não é um projeto obrigatório. Né? E é exatamente por isso, porque a gente está levando para salas de aula o território como pauta, né? como fator de interdisciplinaridade. E aí eu te pergunto, estamos falando de ações presenciais, a escola ainda é uma experiência presencial, né? Todo o desenvolvimento pedagógico é em cima dessa experiência presencial. E como é que a gente traduziria, né, o território e o presencial para essa experiência de convivência e de divulgação de ideias nessas ferramentas que vocês usaram tão bem em 2013? É uma pergunta super importante, difícil também de responder pela amplitude dela, assim, né? Mas é uma pergunta central mesmo. Isso sempre teve pra gente, lá no começo da Mídia Ninja mesmo, tanto é que ela vem da rua, né? A gente começou fazendo transmissão de rua em 2011. É que pouca gente via. É que a Mídia Ninja explode quando isso ganha escala e os protestos todos. Mas tinha uma consciência ali, já muito. Tinha um diagnóstico muito claro que eu ainda defendo ele, né? Que o que aconteceu com a perfilização em massa, né, com a facilitação de que todo mundo tenha seu canal
de expressão pessoal, ela criou uma coisa muito inédita, que é uma massa de mídias, né, e não uma mídia de massa. E essa massa de mídias faz com que o cidadão seja também um comunicador público, seja um emissor, tipo, ele inverte e é completamente a ideia de mídia de massa e põe o jornalismo, na minha opinião, não só mais como uma atividade meramente profissional, que segue sendo necessária, tem uma ética, tem uma questão, tem uma formação, tem um princípio. Mas existe a estética jornalística que subitamente fica disponível para todo mundo e que se torna uma atividade onipresente. E a nossa ideia era sempre como é que a gente usa isso para produzir experiências públicas, experiências reais. Então, no começo, a gente tinha casas, festas, a gente fazia reuniões semanais na Praça Roosevelt, que não era manifestação, eram assembleias públicas que eram convocadas nas nossas transmissões, ao vivo. A gente tinha reuniões, às vezes, que iam 400 pessoas, era um inferno. Mas a gente estava fazendo esse experimentalismo. E acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje, pela extrema complexidade de todo o fenômeno que deu depois disso, que novamente era só um exemplo pequeno e experimental, é como é que você traz as pessoas de volta mesmo, né? Como é que a gente cria isso? Acho que um é o território que o André Zé falou, e é extremamente tático pensar nisso. Porque é no território específico, é no bairro, é na vida pública ali, que você entrega resultado. Exatamente. É tangível. E isso produz uma sensação muito única, né? Que é a da diferença que você fez, né? Que é a do próprio resultado, que é quando a política ela te entrega um outro tipo de satisfação que o mero discurso nunca vai te entregar. E outro, para dar um exemplo do que a gente está pensando em fazer hoje em dia com as coisas que eu tenho feito, com Calma Urgente, com os veículos que a gente tem feito, é fazer uma ação ativa mesmo no próximo ano de não tratar a nossa audiência como seres digitais, só como perfil. Então é a gente pegar um veículo de comunicação, um programa, que tem uma comunidade e começar a fazer com que ele saia das redes e vire eventos, vire festas, vire palestras, vire entrevistas públicas e que encoraje as pessoas a fazer experimentos por conta própria nas suas comunidades. Então a gente tem a vontade de fazer isso. E o que para mim provou, vou dar um exemplo super específico meu, mas que eu acho que funciona. Eu acabei de voltar da Flip. A gente foi fazer um podcast lá. E tinha muito tempo que eu não ia, tinha 16 anos que eu não ia na Flip. E eu fiquei em choque com o tamanho da Flip, tá muito grande, lotada a cidade e tudo mais. Mas o que mais me chocou, e eu juro que eu não esperava isso, era qualquer mesa, não mesa oficial da Flip, as milhares de mesas paralelas que tiveram lá, várias casas e qualquer bar tinha uma mesa, o lançamento de um livro. Tava tudo com fila para assistir. E as pessoas vendo essas falas e esses encontros, essas entrevistas, elas estavam tomando nota, estavam anotando no caderninho. Então, eu acho que está se manifestando um backlash muito positivo do excesso de rede mesmo, que eu acho que tem uma fome muito grande para que conversas como essa daqui, ela se reúna, que a gente esteja em volta de uma mesa, que esteja vendo uma coisa, que a audiência se conheça depois. E acho que o truque para a Flip virar esse lugar, mais do que a literatura, mas de fome, de encontro presencial, é que ele misturou isso com festa mesmo, né? Isso é algo social e gregário mesmo, que é uma coisa que eu temo que a esquerda não consegue produzir na rua há muito tempo. Então, uma das grandes brigas que eu sempre tive com a esquerda organizada, e eu fui basicamente expulso da própria rua quando eu tentava reorganizar isso de algum jeito há anos atrás, é pelo fato de que é desagradável numa manifestação. É desagradável. As pessoas, elas não aprenderam a usar o microfone ainda.
Elas não entenderam que o microfone é para não gritar, né? São as mesmas palavras de ordem há muitos anos. E tem um tabu, a gente não pode falar disso. E se a gente não entrega, de alguma maneira, uma experiência que seja agradável, na única hora que a gente convoca as pessoas para ir para a rua, tende a esvaziar, tende a ser chato, e tende a ser uma demonstração muito ruim para quem passa na rua, de que é um ambiente de que eu não quero fazer parte. Para encerrar, um mérito que eu acho que a direita teve, isso eu acho que é um mérito mesmo, assim. Eles foram muito mais criativos na maneira como eles se comportam na própria rua quando eles se manifestam. Repara uma coisa que para mim é central, tá? A direita não marcha, a direita fica. Eles pegam a Paulista e eles ocupam a Paulista por horas. E quando você marcha, que é uma estética muito clássica de manifestação, primeiro que ela tem essa questão militar, mas você vê as costas das outras pessoas. Você anda no mesmo sentido, um de costas para o outro. Você se vê o seu pequeno grupo. O que a direita faz, ela espalha, ela fica, e ela dá uma oportunidade de encontro físico das centenas de grupos de WhatsApps que esses caras têm ao longo dos anos. Então as manifestações, elas são muito cheias, não porque eles querem soltar o Bolsonaro, mas porque é a flip deles. É a hora do ano que eles pegam o ônibus, eles vão para o mesmo espaço e falam assim: você é o cara do Zap, você é o Otávio, você é o Luiz Eduardo, pô, finalmente eu te conheci, que saudade, pô, que legal, né? Por isso que eles acampam, por isso que eles se colocam nisso, porque você produz uma experiência existencialmente muito mais interessante do que gritar uma palavra de ordem gasta em um carro de som com o som rachado há 45 anos, entendeu? Então, eu acho que essa consciência de produção de uma experiência social, para não dizer festiva, mas, assim, prazerosa, honestamente, eu acho que é um dos grandes pontos cegos do nosso campo na hora de ir a convocar. Quer ver um outro exemplo, super rápido, não quero tomar muito tempo, mas que eu acho interessante. Só a esquerda usa a palavra luta para ganhar alguma coisa. E, gente, assim, eu não acho que é uma palavra muito boa para falar, porque não é todo mundo que gosta de luta. O povo brasileiro luta pra cacete. É uma palavra combativa, é uma palavra de esforço e sacrifício. Ela não é uma palavra de convocação de outras experiências. E eu acho que a direita é muito mais esperta nessa hora de produzir experiências mais parecidas com festas e celebrações do que com batalha. Claro que com tons diferentes e tudo mais, mas eu acho que esse é um dos segredos que eu acho para reconvocar as pessoas para a rua. Tem uma dimensão existencial, presencial que a gente perdeu um pouco. Game.